No vídeo de hoje mostraremos 10 rostos escondidos por trás dos personagens de filmes de terror. Com toda certeza você ficará completamente surpreso com essas pessoas que atuam por trás dos grandes papéis desses filmes assustadores. Então não deixe de assistir até o final, pois os últimos atores que vamos mostrar vão deixar você completamente chocado. Chocado por saber os outros filmes que eles também participaram e você nem sequer sabia. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, curtir e compartilhar. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e receber mais visualizações. Agora se prepare para descobrir esses rostos tão icônicos das telas de cinema. Quando falamos dos nossos personagens de filmes favoritos, conseguimos lembrar deles em um piscar de olhos. Mas me responda aqui nos comentários, você não tem curiosidade de descobrir quem interpretou personagens como Sméagol, Lord Voldemort, Samara, o Exorcista e por aí vai? Apesar de estarmos muito familiarizados com seus rostos nos filmes, é muito difícil lembrarmos de seus rostos na vida real, por conta dos excelentes efeitos especiais e maquiagens que são usados. Mas pode ficar tranquilo, pois se bateu aquela curiosidade de descobrir quem realmente são esses atores que estão por trás de toda a maquiagem, você está no lugar certo. Sem mais enrolações, vamos descobrir agora o verdadeiro rosto de 10 personagens dos filmes de terror. Nem todo mundo sabe sobre isso, mas o filme de 2002 foi o responsável por criar o subgênero do terror, que consiste em fazer remakes de filmes asiáticos. A história original foi escrita em 1991 e adaptada para o cinema japonês. Foi somente 3 anos depois, em 1993, que a Samara que conhecemos hoje foi interpretada pela atriz Davy Chase, que na época tinha apenas 12 anos. Mas se você era que nem eu e nunca reparou no rosto nessa época por conta dela estar sempre com os cabelos na frente, com certeza você irá se surpreender em como ela está nos dias de hoje. Atualmente, com 30 anos, Davy coleciona no currículo participação em outros filmes de terror, como Donnie Darko. Porém, as últimas aparições na mídia que deram o que falar. Isso mesmo, a atriz recentemente teve problema com a polícia. Foi pega em Los Angeles andando em uma BMW roubada, e também por ter deixado um homem morto na porta de um hospital e ter fugido logo em seguida. Essas suas últimas aparições poderiam dar um bom filme de suspense, não é mesmo? Com toda certeza, quem já viu o filme O Grito, produzido em 2004, deve se lembrar daquela garota completamente pálida de olhos bem escuros. E não podemos esquecer que, assim como o filme O Chamado, o filme O Grito é uma adaptação do cinema japonês. A história da versão adaptada narra uma trama de uma estudante americana que vai para Tóquio em intercâmbio estudantil. Lá ela acaba trabalhando como cuidadora de uma idosa, que por conta de traumas era incapaz de se comunicar. E é só a partir daí que Karen, a personagem principal, descobre através do folclore japonês que uma mãe e um filho morreram naquela casa, e como consequência, os espíritos dos dois tentam afastar tudo e todos que insistem em habitar naquele local. Os atores que representaram os personagens mais bizarros do filme foram Takako Fuji e Yui Ozeki. Apesar da sua aparência jovem, essa mulher tem mais de 45 anos de idade. E ficou conhecida mundialmente por interpretar a personagem macabra em O Grito 1 e 2. Na sua carreira como atriz, ela chegou a participar de outros filmes, todos atuando como personagem de terror, e por esse motivo acabou ficando muito conhecida nesse subgênero. Porém, por algum motivo que não foi revelado, recusou participar do filme O Grito 3. Recentemente foi lançado o remake do filme It, uma obra-prima do medo. Para quem não sabe, esse filme foi lançado na década de 90, mais especificamente em 18 de novembro de 1990, e podemos garantir que esse filme foi o pesadelo de uma geração inteira. Se você acha que o palhaço do filme atual é assustador, deve ser porque você não conhece o Pennywise do filme de 1990. Nesse filme, eles usaram um terror psicológico para amedrontar os fãs, deixaram o palhaço mais real possível fazendo atrocidades com as criancinhas da cidade. E quem se escondia no esgoto para entregar os balões às crianças e raptá-las era o ator americano Tim Curry.
Tim fez outros filmes bem conhecidos na telinha, filmes como Esqueceram de Mim 2 e Todo Mundo em Pânico 2. Esse filme foi muito assustador por não possuir tantos efeitos especiais. A sua cara estava bem coberta por maquiagem e seus dentes por uma dentadura com dentes de tubarão, deixando ele com o aspecto de um completo psicopata. Já o It dos tempos atuais é interpretado pelo ator Bill Skarsgård. Particularmente, nós aqui no canal achamos a versão antiga muito mais assustadora. Deixem nos comentários qual versão vocês preferem. A Freira foi um filme lançado em 2018. Ele foi produzido como um spin-off do filme Invocação do Mal 2, mas acabou sendo o maior sucesso de bilheteria da saga. Já o rosto, ou melhor, a atriz por trás de Valak, o demônio que surge no filme como forma de uma freira, pertence à atriz estadunidense Bonnie Arrows. Apesar do seu grande reconhecimento atualmente, inclusive por conta desse papel, o início da carreira da atriz não foi nada fácil, porque frequentemente afirmavam que por conta da sua aparência ela dificilmente conseguiria avançar na sua carreira como atriz. Isso porque seu rosto possui traços fortes de personalidade, o que acabou sendo positivo para a formação da sua personagem no filme. Apesar do filme ser bastante atual e ter sido um dos maiores sucessos de bilheteria dos últimos tempos, o roteiro original foi escrito em 1937. Sméagol, um dos personagens da ficção, acabou se destacando e se tornando um dos mais importantes da saga. A princípio, ele nada mais era do que um hobbit cascalvas, e fazia parte desse povo que vivia próximo ao rio dos Campos de Lys. Posteriormente, na trama, ele acaba se encontrando com um poderoso anel, e já enfeitiçado com os poderes do objeto, acabou se transformando em Gollum, perdendo sua identidade original. O ator que deu vida ao controverso personagem foi Andy Serkis. Ele também interpretou outros vilões e personagens peculiares, como César de O Planeta dos Macacos e Smoot em Star Wars. Devido às características físicas de seu personagem, que no geral não são humanos, as franquias utilizam da técnica de captura de movimento e retoque digital, e por esse motivo seu rosto sempre foi uma incógnita para o público. Sim, eu sei que não estamos falando de um filme de terror, mas sem dúvida estamos falando de um dos vilões mais temidos por 10 anos seguidos, tempo que a saga Harry Potter demorou para ser produzida. Voldemort é o bruxo das trevas que tem como objetivo alcançar a imortalidade, ter soberania do mundo mágico e disseminar a sua ideologia de que os bruxos de sangue puro têm superioridade sobre os chamados bruxos de sangue ruim, que são aqueles que são filhos de bruxos com humanos. Apesar da saga ser bastante extensa, contando com 8 filmes, ainda assim é difícil para os fãs visualizar como seria o Lorde das Trevas, sem toda a sua maquiagem e cabelos raspados. Sem o nariz e com os traços alterados, Ralph Fiennes é o ator que interpreta o vilão em sua forma clássica, mas o mais interessante é que ao longo da saga, 5 atores diferentes já interpretaram o personagem em diferentes fases da sua vida. Além de Voldemort, ele já interpretou diversos outros personagens, atuando em filmes como Skyfall e O Grande Hotel Budapeste, e é por isso que, sem dúvidas, o rosto dele nos é tão familiar. Loucura todos esses personagens que aparecem por trás desses vilões, não é mesmo? Deixe nos comentários se você já sabia sobre algum deles e se está gostando do vídeo. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, curtir e compartilhar, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer e receber mais visualizações. Agora se prepare, pois o que vamos mostrar fará sua cabeça pirar completamente. O rosto do Exorcista é conhecido no mundo todo. Mesmo que você nunca tenha assistido o filme, com toda certeza você já deve ter visto esse rosto, ou na internet ou em um jogo. O jogo que me refiro é o famoso jogo do labirinto, que se você encostar nas bordas, a imagem do Exorcista aparece. Considerado um dos filmes de terror mais assustadores e icônicos do cinema, é impossível falar de O Exorcista sem lembrar do rosto da menina que foi possuída no filme. Sem contar as inúmeras cenas de possessão que são mostradas no filme, como as cenas em que ela desce de costas em 4 apoios, em que ela vira a cabeça em 360 graus,
ou quando ela vomita uma gosma verde nos padres que estão tentando ajudar. Existem algumas teorias que dizem que o filme foi tão pesado que durante as gravações rolou uma maldição sobre toda a equipe. Várias pessoas do elenco acabaram morrendo durante as gravações ou depois delas, fora as que saíam feridas do cenário por conta das coisas que acabavam caindo em suas cabeças. Mas quem realmente está por trás daquela menina horripilante de 12 anos que estava possuída por um demônio? A atriz por trás desse personagem assustador é Linda Denise Blair, que supostamente também foi vítima da maldição. Depois do filme, essa garota acabou sendo internada em um hospital psiquiátrico. Após alguns meses, Linda conseguiu superar todos os seus problemas, mas existem pessoas que ainda acreditam que a maldição esteja com ela. Fred é um dos personagens mais temidos da década de 90 e anos 2000. Fruto de um coletivo, foi dado à adoção assim que nasceu. Adotado por um homem agressivo que usava como atração para bêbados curiosos, acabou sendo criado em um ambiente hostil. Mais tarde, já adulto, se tornou um morador de rua, e mesmo casando e tendo uma filha chamada Catherine, não conseguiu suprir o seu desejo por matar crianças. Como consequência, ele acabou sendo queimado vivo como uma forma de vingança pelos pais das vítimas. Enquanto queimava, Fred invocou os demônios dos sonhos, pedindo imortalidade em troca de ser um servo que tinha como habilidade matar suas vítimas durante os piores pesadelos. Durante os 7 principais filmes da franquia, o ator que interpretou o medonho personagem foi Robert Englund. Apesar de não ter o rosto reconhecido devido à face totalmente queimada de seu personagem, Robert já atuou em uma série de filmes de terror, deixando os fãs surpresos ao descobrirem que era ele a personalidade por trás do terrível Fred Krueger. Lançado em 2001, o filme conta uma horripilante história de uma criatura que de tempos em tempos acorda de seu sono para saciar a sua fome de olhos e corpos humanos. A criatura em si é uma espécie de espantalho, totalmente deformado e com uma aparência demoníaca. E é por esse motivo que também é impossível reconhecermos o rosto de Jonathan Breck, ator que interpreta esse personagem horripilante. Por ter uma formação voltada ao teatro, fica fácil de entender porque o demônio que ele interpretava era tão caricato e cheio de ricas expressões. Mas e aí, dava para imaginar que o rosto por trás desse monstro era esse homem? Tem como falar de Fred e não lembrar automaticamente de Jason? Afinal, os dois vilões já atuaram juntos em um filme crossover. Jason, assim como seu parceiro Krueger, teve uma história bastante conturbada. Filho mais novo de uma cozinheira assassina, ele acaba morrendo afogado ainda na infância, retornando mais tarde, tornando-se um dos maiores vilões das últimas 3 décadas. Sua estreia foi ainda nos anos 80, e por ter como caracterização o uso de uma máscara de hóquei, ele acabou sendo interpretado por diversos atores diferentes. Em algumas edições do filme, 2 diferentes atores interpretaram o personagem ao mesmo tempo, mas Kane Hodder é indiscutivelmente o ator mais conhecido por ter vivido o personagem, tendo interpretado Jason em 4 filmes consecutivos.